Papo Mineiro hoje, numa prosa de mentoria, com o historiador, pedagogo e gestor executivo Roger Vieira. Especialista em pedagogia empresarial e organizacional, mestre em História Social, MBA em Gestão Financeira e Controladoria e especialização também em Direito Administrativo e Licitações. Na Escola Nacional de Administração Pública, foi mentorado num projeto piloto de mentoria para altos executivos do setor público. Também uma especialização em estudos diplomáticos. Gestor executivo, já ocupou cargos de direção nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. Tem uma forte atuação nas áreas de planejamento e orçamento, administração financeira, inovação institucional, gestão de documentos e logística. São 20 anos de experiência em educação e em economia criativa. Seja bem-vindo, Roger. Muito obrigado, Hernani. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Eu tenho que apresentar, né, uma pessoa que já estudou bastante, agora tem uma prática muito boa, uma experiência fantástica. E eu não falei ainda que você vai contar para nós do primeiro aí, né? Festival Internacional da Comida Mineira Contemporânea. Com certeza. Então, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação breve do meu currículo aí e pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência com a criação e a realização desse primeiro Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea. O festival ele surge num contexto muito valioso para o patrimônio cultural e material de Minas Gerais. Recentemente, em julho, né, no dia 7, se não me engano, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, né, o IEPA, ele registra um dossiê que foi elaborado sobre os sistemas culinários da cozinha mineira, dando destaque para o milho e a mandioca, né, essa produção do milho da mandioca. Então, é um momento em que a cozinha mineira está sendo celebrada. E, por isso, houve a oportunidade de darmos esse tema para o primeiro festival de cozinha mineira contemporânea. É muito comum sejam realizados festivais gastronômicos, festivais de comida de boteco, festivais de alimentação, mas não haja essa preocupação em conceituar, de explicar o que é essa cozinha mineira que a gente está celebrando, reunindo, registrando, protegendo. Então, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo trouxe essa possibilidade e, coincidindo também com a candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal à lista representativa do patrimônio da unidade, chancelada pela Unesco, que foi feita a entrega do dossiê em março desse ano, um projeto que eu tive, inclusive, a honra, o prazer e o desafio de coordenar enquanto estive diretor de patrimônio imaterial do IPHAN, um processo que foi realizado, digamos, em tempo recorde para os padrões de uma instrução processual no âmbito federal, mas uma coisa que eu gosto de lembrar muito, ele foi recorde em tempo de instrução processual no âmbito federal, mas no âmbito do Estado de Minas Gerais, a proteção dos modos de fazer o queijo Minas na região do Cerro, ela já é pesquisada e acompanhada desde 2002. Então, são mais de 20 anos dessa proteção patrimonial que coroa a cozinha mineira. Então, nós temos milho, mandioca, que são os sistemas culinários que foram registrados inicialmente. É claro que haverá desdobramentos depois. E o queijo. Se você pensar as infinitas possibilidades de mistura de mandioca, milho e queijo, vários pratos possíveis, várias sociabilidades que são relacionadas à produção desses 3 itens da nossa cozinha, você já pode entender quão rica será essa experiência gastronômica que o festival propõe realizar, tendo em especial mais uma mistura, mais uma parceria interessantíssima para Minas Gerais, tendo o Curaçao como país convidado. Essa ilha caribenha que o governo de Minas Gerais, com o Hub da Azul, conseguiu ter uma ponte aérea de Belo Horizonte para o Curaçao,
Então, Minas Gerais, mais uma vez, saindo na vanguarda aí de alguns movimentos gastronômicos, turísticos, traz para um festival internacional, um país que tem também bases alimentares muito próximas da nossa, por conta, inclusive, da colonização da América Espanhola, e coroa em um evento breve de 3 dias, 1º, 2º e 2, a possibilidade do público não apenas experimentar a cozinha mineira, não apenas participar do festival gastronômico, mas também com o simpósio que está sendo proposto, ter a possibilidade de entender, vamos valorizar o nosso patrimônio cultural? Afinal de contas, o que é essa cultura alimentar? O que é que Minas Gerais produz historicamente e que é referência para o mundo inteiro da nossa identidade de ser mineiro? O festival, primeiro festival, que tem Coração como país convidado, é talvez o início de uma nova interpretação da nossa economia, da nossa cultura, dos nossos saberes e, em especial, dos nossos sabores. Apesar de ser muito clichê esse trocadilho, né? Saberes e sabores, eu gosto muito dele. E eu sempre acrescento o outro: saberes, sabores e amores. Porque não tem como conhecer a cozinha mineira ou não se apaixonar pela cozinha mineira. Quem come o nosso queijo Minas artesanal descobre que até então nunca tinha comido queijo antes. Então, essa possibilidade que o festival traz nos próximos dias, eu acho que ela é inédita. É inédita porque, para além de reunir para comer, nós vamos nos reunir para refletir, para pensar, para lançar perspectivas, para traçar ali novas estratégias de proteção e de promoção desse patrimônio, criação de novos valores para a nossa cozinha, para as nossas gentes que produzem esses momentos de cozinha, esses itens diferenciados. E pensar cozinha mineira, apesar do conceito ser singular, é pensar uma cozinha que é múltipla. As Minas são várias, as Gerais são várias, como todos dizem, mas se nós observarmos, inclusive, a geografia do nosso estado, ela nos permite essas interpretações. Nós temos o Vale de Jequitinhonha, nós temos a região do Mucuri, nós temos a região da Mata, temos o Triângulo Mineiro, de onde eu sou natural de Uberlândia, e quando a gente entende um pouco Minas Gerais, a gente começa a perceber os valores culturais, as diferenças dos modos de vida, das diferentes alimentações. E quando eu explico, né, essa questão das Minas Gerais e as várias cozinhas mineiras, os vários tipos de queijo, por exemplo, que nós temos, que depende da região, do clima, da temperatura, da quantidade de ruminação da vaca, depende também da estação do ano em que chove mais, chove menos, você percebe quão rico é o nosso patrimônio alimentar. Não é comer queijo, é comer uma experiência que é, inclusive, temporal. Você pode comer um queijo produzido da mesma vaca e ele terá um sabor no verão, um sabor diferente no inverno, um sabor diferente no outono, e tudo isso conhecendo a nossa geografia. Você tem regiões que são mais altas, mais baixas, você tem a possibilidade de ter essa experiência gastronômica conhecendo as regiões, ou se não for possível conhecer todas as regiões, você pode ir num festival. O festival tem esse intuito, esse objetivo de reunir no mesmo lugar, por um breve momento, essas experiências que não seriam possíveis das pessoas usufruir se dependesse apenas das suas próprias viagens. Nós sabemos que os tempos modernos, eles são muito loucos, eles nos consomem muito tempo em ações, em projetos que às vezes não são nossos projetos pessoais, e fica sempre aquele desejo futuro: eu vou visitar ainda aquela região, quero conhecer o queijo, quero conhecer os doces, quero conhecer a charcutaria, quero conhecer as quitandas. O festival traz isso: olha, não deu tempo, vamos juntar todo mundo ali no Circuito Liberdade, no final de semana, um espaço belíssimo, tombado como patrimônio cultural do nosso estado, e vamos experimentar um pouquinho a nossa cultura e vamos refletir um pouquinho sobre a nossa cultura, que é secular. Muito bem. Então vamos voltar lá atrás, em Uberlândia. Vamos lá. Como é que onde o Roger nasceu? Então vou contar ali a sua trajetória de Uberlândia até agora. Nasci em Uberlândia em 1983,
como a minha mãe gosta sempre de dizer, eu nasci num domingo, decisão de Fla-Flu, apesar de não ser nem flamenguista, nem torcedor do Fluminense. E nasci com essa referência, que Uberlândia é uma outra área de Minas Gerais. Fiquei em Uberlândia até 2011, efetivamente, apesar de, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em 1998. Comecei a trabalhar oficialmente na Coca-Cola, lá em Uberlândia, chamado Uberlândia Refrescos, que é uma multinacional, e ali as minhas maiores dores e aprendizados da vida profissional foram o que marcaram a minha forma de encarar a vida e os negócios. Eu tinha eu tinha 15 anos de idade, era um adolescente, e eu tive a oportunidade de ter chefes que me foram extremamente desafiadores e me cobraram muito. Não era porque eu era adolescente, eu estava trabalhando diretamente com a diretoria da Coca-Cola e com o presidente, a quem eu devo muito, né, as visões que ele tinha de empreendedor. Hoje eu carrego, com 40 anos de idade ainda, esses ensinamentos quando eu era adolescente. E fui fazer graduação na Universidade Federal de Uberlândia em 2001. Comecei a graduação em História, comecei e terminei a graduação em História, e a escolha ela foi interessante. Por ser historiador, eu gosto de trazer essa interpretação. Às vezes a nossa realidade ela não se dá ou ela se constrói simplesmente pelo que nós queremos, mas também pelas possibilidades que nos são apresentadas e a forma com que nós encaramos essas possibilidades. E eu trabalhava já o dia inteiro na Coca-Cola, uma fábrica, e estudava à noite. Eu fiz todo o meu ensino médio à noite, porque eu trabalhava o dia inteiro. E quando eu fui fazer a faculdade, escolhi uma graduação, eu queria ciências sociais, eu queria ser sociólogo. Eu gostava muito de entender a sociedade, né, as relações que as pessoas constroem, mas eu fui bem pragmático. Olha, ciências sociais é de manhã eu não consigo fazer uma graduação, eu preciso pensar alguma coisa que me possibilite trabalhar e estudar, né, questões práticas da vida. E fui fazer História, porque a História tinha opção na Federal de manhã e à noite, e eu pensei, bom, se eu quiser trabalhar de manhã, eu tenho a opção de cursar à noite. Se eu vou trabalhar à noite, eu tenho a opção de cursar de manhã, então eu não vou ter que trancar a graduação. Porque uma coisa que eu particularmente tenho pavor na vida é começar e não terminar alguma coisa. Então eu pensei, eu tenho que começar e terminar. Estudei graduação em História na Universidade Federal de Uberlândia, 5 anos de graduação, pesado, muita leitura, né? São 5 anos aí de uma formação muito rica, filosofia, política, economia, história, geografia, comunicação e tal. E trabalhava já numa universidade, no Centro Universitário do Triângulo, onde também eu tive uma ampliação dos meus horizontes por trabalhar com professores, por trabalhar com pessoas que tinham outras vivências, e isso ampliou muito o meu horizonte de Uberlândia. Terminei a graduação, fui fazer especialização em pedagogia empresarial e organizacional, porque eu gosto muito da educação corporativa, gosto da sala de aula, gosto de trabalhar com formação de profissionais, e ali comecei a docência, fui trabalhar em cursinhos preparatórios para concurso, dei várias aulas, assim, os horários livres que eu tinha eu trabalhava. Eu gostava muito de ter essa dinâmica de estudar, trabalhar e fazer outros projetos. Fui fazer um mestrado em História Social, é meio que um caminho automático e obrigatório para quem está no Brasil, a maior quantidade de doutores é em Física e História. Então, assim, é um caminho comum, é um caminho normal. Você fez a graduação, vai para o mestrado, doutorado. E eu, até mesmo cobrado pelos meus colegas, assim, fiz o mestrado, Rocha, fiz o mestrado. Então, vamos fazer o mestrado. Trabalhava demais, e o mestrado tem essa dinâmica no Brasil, né? Aula de manhã, uma aula à tarde, tem pesquisa. E lá vai eu optar pelo mestrado e ter que fazer os meus malabarismos, né? E aí eu trabalhava à noite na faculdade e falava com o meu diretor, eu preciso sair na terça à tarde para assistir uma aula. Desaparecia do trabalho, depois pagava essas horas à noite, final de semana, mas eu sei que depois de 2 anos eu consegui concluir o meu mestrado. E naquele momento eu tive que fazer a escolha, vamos dizer, a escolha de Sofia, né? Tipo assim, tá, ou eu saio de Uberlândia, ou então eu vou continuar em Uberlândia com o mesmo caminho que é de quem vive em Uberlândia. Então, assim, terminei a graduação, mestrado, doutorado, mas eu sabia que eu queria
outras possibilidades em outros territórios, né? Eu gostava muito de viajar a trabalho, já viajava para algumas cidades trabalhando e eu gostava de ter essas experiências diferentes. Não queria permanecer em Uberlândia. Tive a oportunidade, em 2011, em Belo Horizonte, de trabalhar no Museu Abílio Barreto, que é o museu histórico da cidade de Belo Horizonte, sendo gerente da Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto, que foi a oportunidade que eu agarrei quando eu cheguei aqui no final de 2011. Já tinha terminado o mestrado, né? Então estava assim relativamente tranquilo, já era mestre em história, trabalhava já há uns 12 anos, então eu me aventurei a Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte com uma mala de roupa e com o acerto da faculdade que eu tinha pedido demissão. E eu pensei, tem que dar certo. Eu não tenho essa opção assim, se não der certo, eu volto para a casa da minha mãe. Não, tem que dar certo. E fui muito feliz, trabalhei demais em Belo Horizonte, né? Trabalho demais e gosto muito desse trabalho. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer bem essa mescla da minha formação na área de história, que me ampliou demais as possibilidades do mercado da economia criativa e também do setor de hospitalidade, porque uma marca do turismo brasileiro é esse turismo de experiência. Em Minas Gerais, o estado com a maior quantidade de patrimônio histórico do Brasil, é o estado que te possibilita trabalhar com outras áreas a não ser a sala de aula. Trabalhei no Museu Histórico Abílio Barreto, fui convidado depois para trabalhar no Palácio das Artes, eu fui diretor de ensino e extensão no Cefar. Cefar, que em 2014 era Cefar, em 2015 nós transformamos ele em Cefart, acrescentando a letra T de Tecnologias da Cena. E nessa vida de desafios em Belo Horizonte também dei aula na Estácio de Sá, no Centro Universitário, fui professor nos cursos de História, de Pedagogia, Direito, Comunicação Social, especializações diversas, onde também tive muitas oportunidades de aprender com os meus colegas. E os projetos foram aparecendo. Trabalhava, estudava, fui fazendo outros cursos. No finalzinho de 2018, início de 2019, eu tive um convite para ir trabalhar em Brasília, no Ministério do Turismo, como coordenador geral de políticas de turismo. E mais uma vez falei assim, bora, e tem que dar certo, vamos para Brasília. 2019 fui para o Ministério do Turismo, comecei como coordenador geral de políticas do turismo, fiquei nesse cargo uns 4, 5 meses e foi quando o secretário executivo do Ministério, que em Brasília o secretário executivo é o vice-ministro, que eles falam, é o número 2 do Ministério, ele me convidou para ser subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, que é a pergunta que todo mundo faz. Tá, mas gestão, você tem mestrado em História. E é interessante, porque eu sempre trabalhei na área de gestão, tendo formação na área de educação. Um dos meus primeiros chefes também, lá em Uberlândia, ele uma vez me chamou para ser coordenador de uma área de projetos, que ele tinha vários problemas de relações institucionais com algumas áreas. Falei assim, Roger, você podia ser coordenador da área tal? Eu falei, beleza, posso. E aí ele perguntou minha formação. Eu falei, eu estou fazendo graduação em História. Ele disse, mas História? Você não é formado em Administração? Eu falei, não, nem não tenho essa perspectiva. Mas é interessante porque como eu sempre trabalhei com gestão e a graduação em História na Federal de Uberlândia me deu tantas possibilidades assim, de estudos aprofundados que eu gostei muito e trabalho com gestão. Trabalhar com gestão é trabalhar com gente, né? É trabalhar com as instituições, é trabalhar com economia, com política, com filosofia. E no Ministério do Turismo, a oportunidade que eu tive, o convite para ser subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, decorreu também por uma experiência que eu tive em Mário Campos, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde o prefeito Juninho me chamou para ser secretário municipal de administração. Ele tinha alguns desafios de gestão, conhecia o meu perfil e falou assim, você topa ser secretário municipal de administração? Eu falei, bora! Lá vamos nós para Mário Campos. E aí eu trabalhava em Mário Campos, dava aula à noite e final de semana na Estácio, e toda essa bagagem me fez chegar em Brasília com muita tranquilidade. Excesso de trabalho nunca me matou, né? Eu nunca tive medo de aprender e tampouco tive receio de apresentar tanto credencial profissional quanto acadêmica.
Cheguei em Brasília, início de 2019, e mudança de governo acontece sempre assim, as pessoas são convidadas, não se acostumam, não se adequam, não entregam o que foi esperado, e as mudanças de cargos, elas acontecem. E por um acaso eu fiquei em Brasília até o final de 2022, né? Eu passei os 4 anos no governo federal, passei pelo Ministério do Turismo, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, fui convidado no meio da gestão pelo secretário especial da Cultura, Mário Frias, para trabalhar com direito autoral e com políticas audiovisuais. Passei uma breve temporada na secretaria e fui convidado pela presidente do IFAM, que é a Larissa, que é servidora do Ministério do Turismo, conhecia o meu trabalho no Ministério, sabia que eu tinha formação em História e mestrado em História, e precisava de um diretor para a área de patrimônio imaterial. E aí, para mim, é meio que a mistura de tudo, né? É entender de gestão da administração pública, eu tenho uma especialização nessa área, tenho uma experiência também, é entender a linguagem do patrimônio, é conhecer as dinâmicas que perpassam toda essa proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e entregar resultado. Então, eu fiquei em 2020, final de 2021 foi quando eu fui para o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na posição de diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial. Em 2022, várias entregas, vários desafios tal. Chegou até mim o pedido oriundo do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, para que fosse patrimonializada a cozinha mineira em nível federal. E existem, né, pela própria dinâmica, pela própria política de patrimônio no Brasil, instâncias, processos, chancelas, você tem anuências, é um processo bem complexo. E naquele momento, havia uma dificuldade também no âmbito do Estado para os pesquisadores de fazer essa patrimonialização da cozinha mineira no âmbito do IEFA. E chegaria o mesmo desafio no IFAM. Foi quando eu estava conversando com a presidente, nós tínhamos uma visita, uma passagem prevista na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, da Unesco, que seria uma reunião na qual o Brasil tem assento. Isso foi em julho de 2022. E nessa reunião, nós tínhamos uma entrega a ser feita. Havia-se a expectativa de que o Brasil oficializasse no ciclo de 2024, né, que é no ano que vem, 23, 24, uma candidatura no âmbito nacional, ou feita com os demais países, mas que o Brasil precisava de ter uma candidatura ao patrimônio imaterial. Tínhamos dificuldades, tínhamos processos que deveriam ser iniciados, tal, isso era julho do ano passado, julho de 2022. E eu conversei, pensei, né, a mineiro fica matutando, né, a gente não fala, a gente fica pensando assim, comendo pelas beiradas, pensando se pode, se não pode, será que vai dar certo, será que está curado esse queijo, será que esse leite está talhado, será que vai? E aí, depois de 2 dias, lá em Paris, conversando com a presidente, Larissa, que também é mineira e é de Uberlândia também, coincidências da vida, né, conheci a Larissa em Brasília, mas ela é de Uberlândia também. Falei, presidente, e se candidatássemos o queijo Minas artesanal? Os modos de fazer o queijo Minas artesanal são patrimônio do Estado de Minas Gerais, são patrimônio cultural brasileiro desde 2008. Nós temos uma vasta pesquisa das regiões queijeiras, nós temos o conhecimento aí dada a revalidação que foi feita em âmbito federal em 2021. Eu acho que ele está maturado o suficiente para uma candidatura internacional. E, além disso, seria a primeira candidatura do Brasil de um bem cultural, da sua cultura alimentar, candidato à lista representativa do patrimônio da humanidade. Então, uma série de fatores fez com que essa candidatura surgisse. O queijo Minas artesanal, né, que é o item símbolo desses modos de fazer, ele representa muito a identidade do ser mineiro,
é um conjunto de práticas, de conhecimentos, de territórios, de saberes que foram passados, que foram aperfeiçoados ao longo das gerações. Ele identifica muito que é de ser mineiro, né? Mineiro é queijo, né? Por vários territórios a gente tem essa característica, né? Traz um queijo, põe na mala um queijo, rouba um queijo. E atendia à expectativa do Estado de Minas Gerais, de uma patrimonialização da cozinha mineira. Falei, vamos começar por partes, né? Vou começar com um item, o queijo. Atendia a demanda da delegação do Brasil junto à Unesco, de ter uma candidatura. Resolvia um problema, vamos dizer assim, processual, que começar uma candidatura é algo que demanda muito esforço e muito estudo, e nós temos um estudo exaustivo no âmbito do Estado e também no governo federal. Então, assim, casava muito bem essa candidatura. E foi quando nós apresentamos a possibilidade, atendeu-se essa possibilidade, só que o prazo era para ontem, né? Então, a candidatura ela foi ventilada em julho de 2022, no segundo semestre, reunimos os detentores, conversamos com as associações, conversamos com as instituições, produziu-se um dossiê e, em março desse ano, foi entregue esse dossiê para a Unesco. Coincidiu com a finalização dos estudos do IEFA para o registro da cozinha mineira por meio dos sistemas culinários milho e mandioca, e é nesse conjunto aí de experiências, de registro, que aparece o festival, inicialmente chamado de Festival da Gastronomia Mineira, que foi quando eu conversei com o organizador, com o produtor do festival, quando ele me convidou para ser coordenador do simpósio. Falei assim, beleza, e se nós pensássemos em desenvolver um festival da cozinha mineira contemporânea? Porque nós estamos nesse movimento de valorização da nossa cozinha, de valorização da nossa história, das nossas regiões. Eu acho que tem uma pegada bem mais interessante. Você tem um diálogo com outros setores. E o que eu fiz a vida inteira, Hernani, que é conversar com áreas diferentes, né, ainda mais pela minha atuação profissional, pela minha formação, a vida inteira eu fiz isso, né? Conversar com áreas diferentes. Assim, vamos tentar encontrar o ponto da não divergência, o ponto do consenso, o ponto da conciliação. E eu trago um pouco essa experiência de trabalho, essa experiência da formação acadêmica. É possível uma síntese, é possível pararmos um pouco de observarmos os pontos independentes e criarmos uma síntese que é produtiva. Eu gosto muito de falar nos meios que eu trabalho. Entre 10 planejados e um realizado, eu prefiro um realizado. E essa experiência da minha vida de trabalho, dos mais 20 anos que eu trabalho com educação e com economia criativa, eu gosto muito de fazer entrega. E, às vezes, a entrega, para mim, ela é muito importante pelo potencial que ela desenvolve para outras áreas. Quando a gente cria a partir do que a gente pensa. Mas esse pensar é a partir da nossa realidade, a partir da nossa subjetividade. Quando eu entrego o filho para o mundo, as outras pessoas olham para esse filho com outras perspectivas, e ele cresce, ele é nutrido com isso. Então, ao invés de ficar muito pensando e discutindo, quem sabe, será que seria possível, talvez, vamos juntar aqui todo mundo, fazer um negócio dar certo. E essa trajetória, eu agradeço muito ao meu primeiro chefe, né, que trabalhei lá em Uberlândia. Ele falava assim, você tem 5 minutos para fazer isso. E geralmente eram 5 minutos para fazer uma coisa que demoraria 2 dias. E eu falava, você tem 5 minutos para fazer isso. E aí eu tinha que dar um jeito, sabe? Eu não podia ficar paralisado. Ai meu Deus, eu tinha que entregar. Então é melhor... eu gosto daquele poema português, né? Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E quando eu estava em Uberlândia, no final dos anos 90, quando eu era adolescente, jamais cogitaria a carreira que eu construí hoje, jamais cogitaria as relações que eu desenvolvi, e muito menos cogitaria estar em Belo Horizonte. Porque quem vive o Triângulo Mineiro, essa região tão rica do nosso estado, sabe que o Triângulo Mineiro é muito mais próximo de Goiás e de São Paulo
do que das Minas Gerais transpassando a Serra da Canastra, ali na região de Araxá. E é exatamente conhecer essa geografia que faz a gente entender o Triângulo Mineiro. Ao norte, nós temos o Rio Paranaíba, ao sul, nós temos o Rio Grande, e a leste, nós temos a Serra da Canastra. É nesse sertão que o triangulino ou berlandense ele se forma. Nós somos sertanejos da nossa própria Minas Gerais. E a gente tem a brincadeira, né? Nós somos o Texas mineiro. O jeito de falar, o jeito de encarar os desafios, pode não parecer aquele jeito refinado da capital, que vem da nossa herança colonial. Nós não somos, talvez, uma elite cultural, mas nós somos aqueles que fizeram dar certo. Existia um sertão esquecido durante o século XVIII e século XIX, que é o Triângulo Mineiro, e esse sertão tinha que dar certo. E a partir desse território que eu me criei, com as minhas referências de família, com as minhas referências educacionais, sabendo que a vida, ela é difícil. Então, pegue e faça da melhor forma possível. Se veio a sua mão, faça. E termine. Não comece e termine. Interessante, Roger, porque eu também tenho ancestrais daquela região, né? Meu bisavô tinha fazenda ali, Ibiá, Bambuí, Araxá. A minha infância passou muito no grande hotel de Araxá, né? Ali conheço desde a infância. E eu gosto muito daquela região, né? Eu acho que como diz Dona Beija, era a região da farinha podre, né? O sertão da farinha podre. O sertão da farinha podre. Mas que deu um sucesso tremendo, né? Uberlândia hoje é um polo tecnológico fantástico também, né? Segunda cidade do estado. Eu adoro aquela cidade também, eu acho muito importante. E é bom, né, ouvir uma pessoa de lá falar tão bem e da cidade. Eu fico Você sabe que Uberlândia era distrito de Uberaba. Sim. Que era distrito de Araxá. Então, quando você olha hoje Uberlândia, a segunda cidade do estado e a principal referência do Triângulo Mineiro, e você olha a história da cidade, que ela era distrito de Uberaba, e Uberaba, por sua vez, era distrito de Araxá, a gente pensa, deu certo. Deu certo. Deu certo. Roger, e o homem, Roger, está satisfeito? Quais os próximos planos? Olha, eu fiz 40 anos esse ano, em maio, né? E eu sempre brinquei. Eu cheguei no ápice do morro e agora é só morro abaixo, né? Dizem. Mas eu sempre tive essa visão cabalística, né, dos 40. Eu falava, gente, os 40 eu vou fazer um sabático, eu vou refletir sobre a minha existência, eu vou pensar novas perspectivas. E eu me programei para isso, né? Eu estava no governo federal, pensei, talvez eu saia do governo federal em 2023, fique pensando na vida. Hernani, eu sou profundamente grato a tudo que veio às minhas mãos e tudo que eu construí nessa trajetória. Eu posso me considerar extremamente realizado e abençoado com as conquistas que eu tive, com a minha trajetória profissional, acadêmica, com as coisas que eu construí, com o meu patrimônio. Mas a gente sempre está insatisfeito, né? Eu poderia ser melhor nisso, mas chegar aos 40 me fez ser um pouco mais grato e menos exigente consigo mesmo. Pensando que talvez nas estatísticas do IBGE eu já estou aí um pouco mais da metade da minha vida, e pensando também na trajetória da minha família, eu já estou bem mais da metade da vida, porque na minha família as pessoas morrem cedo, eu construí uma vida da qual eu me orgulho, com todos os erros, com todos os acertos, com todas as perdas. Eu me orgulho da vida que eu construí dentro das minhas possibilidades. É claro, né? Eu gosto de trazer essa referência que para mim é muito importante. Nós construímos a nossa vida, a nossa realidade a partir das possibilidades que nos são apresentadas. É claro que se Roger tivesse nascido em outra cidade, em outro território, em outra família, em outra época, a entrega seria diferente.
mas para o que me foi apresentado com possibilidade como herança, seja ela biológica, cultural, territorial, financeira, eu sou profundamente grato. Eu olho assim e penso, nossa, minha carreira foi massa. Várias possibilidades, conheci várias pessoas, ouvi vários projetos, entreguei coisas muito interessantes para a sociedade, não foi simplesmente só para mim. Consegui aproximar projetos, pessoas, ideias. Estou feliz, bem feliz, Hernani. Que bom, isso é importante. E vai ter o sabático ou vai continuar agora nos festivais internacionais? Pois é, o sabático, né? A gente sempre começa na ilusão e depois vai para a realidade. O sabático era para ser o ano inteiro de 2023. Comecei o ano, beleza, né? Vou dar uma desacelerada, vou começar a viajar, começar a estudar as coisas que eu quero. Mas aí vão aparecendo os convites, né, Hernani? Ah, você faz um projeto para mim, você participa de uma mesa para mim, ou você consegue fazer uma entrega, um projeto, alguma coisa assim? E eu não consigo dizer não. Eu adoro trabalhar, então assim, eu acho que mente vazia, oficina de Satanás, de fato a gente fica assim, fica em crise existencial, fica pensando em coisas que não precisa. Então eu comecei a repensar esse sabático. Eu já, olha, consegui fechar aí 8 meses de, vamos pensar, de um ócio criativo e fazendo entregas pontuais. Eu acho que esse último quadrimestre eu vou antecipar o sabático e começar a fazer entregas mais robustas. Eu acho que eu não vou conseguir chegar ao final do ano com um projeto inicial, não. Mas está ótimo, né? O que eu pretendia, eu realizei e vi que não precisava de um ano inteiro, não. Dá para ficar só alguns meses aí de ócio criativo, que tá bom também. Nosso tempo já passou um pouquinho. Queria que você deixasse uma mensagem. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todos que vão nos assistir. Pessoal, Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea está aí. Vai ser realizado nos próximos dias 1º, sexta-feira, 2 e 3, sábado e domingo. É a possibilidade que nós temos de usufruir do espaço público, do Circuito Liberdade, no momento em que há a reunião de pessoas muito gabaritadas, tanto para a reflexão quanto para a produção gastronômica. Usufruir das possibilidades enquanto nós estamos vivos é uma prerrogativa da qual nós não podemos abrir mão. Nós temos sim que viver a vida, sair um pouco das casas, sair um pouco da internet, sair um pouco dos celulares, conversar com as pessoas, fazer essas trocas, não apenas econômicas, mas também afetivas. E é isso que a gente deixa de legado. As relações que nós construímos, os festivais, historicamente, eles são esses momentos em que as pessoas confraternizam e celebram a sua cultura. A minha mensagem é essa: usufruam das possibilidades que são construídas por outras pessoas para que vocês tenham esse momento de fruição da cultura. É válido conhecer novas pessoas, conversar assuntos novos, é muito necessário em tempos de extremismos, de intolerância. Ter um olhar mais nobre, um olhar mais generoso com relação ao outro é necessário. Vamos sair de casa um pouco e usufruir desse espaço público. Muito bem, viu? Me identifiquei muito com você, viu, Roger? Porque eu também sou de entregas. Eu acho que vale mais realmente, como você disse, você entregar um projeto bem feito e deixar um legado do que você ficar fazendo coisas que não são terminadas. Então, eu acho isso muito importante. Sua entrevista vai ser inspiradora para muitas pessoas, né? Porque esse é um conceito muito importante, deixar um legado, fazer entregas que sejam importantes para a sua comunidade, para seu terreiro, né? Para a sua cidade, exatamente, para o seu bairro, para esse país que nós chamamos Minas Gerais, né? Que é um país, isso aqui é um país. Né? Então, com vários estados e várias capitanias. Você vem de um ricão muito rico, né? Que é o Triângulo Mineiro, e vem aí fazendo uma coisa por Minas Gerais, né? Eu tenho a impressão que nós vamos ganhar esse título também do queijo como patrimônio material da humanidade. Então isso vai ser muito importante. E depois, quem sabe, vem os doces. Quem sabe depois vem a doçaria mineira, que é também importantíssima, né? Na fila tem as quitandas. Eu adoro as quitandas. As quitandas de Minas Gerais é um processo que está no IFAM desde 2013. Então, acho que merece uma atenção para a gente fazer essa entrega.
Não tem dúvida. Então, muito obrigado e Obrigado, Hernando, sucesso pelo aí no convite. festival. Obrigadão. Um abraço. Abraço, até mais. Tivemos então aí o Roger, é um gestor executivo de competência, de muitas entregas, de muito legado, e vamos, né, reforçar o convite para todos participarem lá no Circuito Liberdade, no Palácio da Liberdade também, na Travessia da Liberdade, esse primeiro festival internacional, né, da comida mineira contemporânea, que não só vai ter jantares e almoços, mas também tem um simpósio, tem uma exposição de produtos. Acho que vai ser muito importante nesses 3 dias, 1º, 2 e 3 de setembro. Um forte abraço a todos e até o próximo Papo Mineiro.